Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e como prometido com a parte 2 dos times estreantes em competições sul-americanas. Nesta parte 2, 3 times que farão a sua estreia na Copa Libertadores da América neste ano de 2023. Vamos a eles. O primeiro time nessa parte 2 é o Curicó Unido, popularmente chamado de Curi, que leva o nome da cidade. Curicó tem cerca de 200 mil habitantes no Chile e vai fazer a sua estreia em competições internacionais justamente na Libertadores. É um jovem time e que tem um modelo diferente da maioria dos times do futebol chileno. No primeiro vídeo eu trouxe a história do Nublense, que classificou-se também para a disputa da Libertadores. No caso do Curicó, ele tem um modelo de gestão que hoje ainda predomina no futebol brasileiro, que é com base em sociedade. Então as decisões são tomadas pelos votos dos associados do clube. Por se tratar de um clube que representa a cidade, ele tem um número razoável de associados e esse modelo de gestão é implantado lá, ainda que o modelo que predomine no futebol chileno é o modelo de clube-empresa. O Curicó ficou muitos anos em divisões inferiores, mas a partir desse século tem uma mudança e o time começou a ter uma ascensão, tanto que acumulou 2 títulos da terceira divisão e um da segunda. Na primeira divisão, as participações se tornaram mais frequentes desde 2017 e aí de maneira consecutiva até então. Antes disso, o time tinha subido somente em 2009, mas tinha sido rebaixado ainda naquele ano. A temporada passada registrou a melhor campanha da história do Curicó. O time acabou na terceira colocação do campeonato chileno. Ele rendeu a vaga na Libertadores ainda na segunda fase eliminatória, onde o time enfrenta o tradicionalíssimo Cerro Porteño do Paraguai e o vencedor desse confronto enfrenta aí pelo caminho brasileiro, no caso Fortaleza, já que o Fortaleza na segunda fase também enfrenta o Deportivo Maldonado do Uruguai. O segundo time é o equatoriano, o Aucas, que vai fazer sua estreia na Libertadores. E esse time é tradicionalíssimo no Equador, considerado inclusive um dos fundadores do futebol equatoriano. Porém, também acabou com um tabu na temporada passada, já que era o time mais antigo na primeira divisão que ainda não tinha sido campeão. E isso acabou justamente na temporada passada. Vaga direta na fase de grupos para o Aucas. A gente pode notar que as cores do uniforme do Aucas remetem às cores da marca Shell, a companheira petrolífera que à época instalada no país teve o seu gerente como um dos fundadores da equipe. Ele quis homenagear e daí as cores. Tem aí também um símbolo de um índio que pertencente à tribo Aucas, porque os exploradores de petróleo quando iam para regiões mais longínquas frequentemente eram atacados por tribos Aucas e daí colocaram um índio que simbolizasse a tribo Auca no escudo da equipe. Em 77 anos de existência, além do primeiro título da primeira divisão que eu mencionei, o Aucas acumula outros 2 títulos da segunda divisão. E participações na Copa Sul-Americana são 5. O time teve 6 vitórias em 16 partidas e isso contribuiu para que no ranking do sorteio da fase de grupos, por ter sido campeão equatoriano, ele tem uma vaga direta na fase de grupos, o time esteja no pote 3, devido à pontuação das participações passadas na Copa Sul-Americana. O terceiro e último time dessa parte 2 que eu trago para vocês é o Boston River do Uruguai. O time mais velho que os outros dois, tem 83 anos, mas que vai disputar também a Libertadores pela primeira vez. A gente pode notar o River do nome do Boston é justamente uma homenagem ao River Plate da Argentina, já que um dos fundadores da equipe era um hincha da equipe argentina. Essa nomenclatura do Boston River se deu porque o time era formado por pessoas que trabalhavam numa alfaiataria e que quiseram justamente também homenagear a alfaiataria na qual eles trabalhavam, e daí a junção de Boston, alfaiataria, com River, que foi o nome incorporado por um dos fundadores, hincha do River Plate. O Boston River tem apenas 7 participações na elite do futebol uruguaio, todas elas de maneira consecutiva desde 2016, e a melhor campanha aconteceu na temporada passada, esse 4º lugar, que rendeu uma vaga na primeira fase da Libertadores. A equipe vai enfrentar o Zamora da Venezuela e quem avançar pega o Huracan na segunda fase. A equipe também participou de 2 Copas Sul-Americanas, tendo sido eliminada sempre na segunda fase, que antecede a fase de grupos. Foram 3 vitórias em 8 partidas. Finalizada a parte 2 com mais 3 times que farão a estreia na Copa Libertadores da América. Aqui vai ter indicação agora para você já pular e assistir a parte 1. E na sequência eu devo soltar a parte 3 para que vocês também tenham conhecimento de outras 3 equipes. 2 que estrearão na Copa Libertadores e uma que estreará na Copa Sul-Americana. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!